Bom dia, irmãos. Damos mais uma vez as boas-vindas a todos que estão nos acompanhando, seja aqui, presencialmente, seja em casa. Nosso desejo e oração é que Deus fale com cada um dos irmãos. Peço que você abra sua Bíblia em Hebreus, capítulo 3. Hebreus, capítulo 3. Hoje nós vamos lidar com todo o capítulo. Nessa Bíblia que está no banco, fica na página 17 e 19. Fica bem no finalzinho. Hebreus capítulo 3. Acompanhe com atenção, com fé, a leitura da palavra de Deus. Assim diz o nosso Senhor. Por isso, santos irmãos, vocês que são participantes da vocação celestial, considerem atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus, o qual é fiel àquele que o constituiu, como também Moisés foi fiel em toda a casa de Deus. No entanto, assim como aquele que edifica uma casa tem maior honra do que a casa em si, também Jesus tem sido considerado digno de maior glória do que Moisés. Pois toda a casa é edificada por alguém, mas aquele que edificou todas as coisas é Deus. E Moisés foi fiel em toda a casa de Deus como servo, para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Cristo, porém, como filho, é fiel em sua casa. Esta casa somos nós, se guardarmos firme a ousadia e exultação da esperança. Por isso, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração, como foi na rebelião, no dia da tentação no deserto, onde os pais de vocês me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras durante 40 anos. Por isso me indignei contra essa geração e disse, o coração deles sempre se afasta de mim, e eles não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Tenham cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração mau e descrente, que se afaste do Deus vivo. Pelo contrário, animem uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Porque temos nos tornado participantes de Cristo se, de fato, guardarmos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos, como se diz, hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como foi na rebelião. E quem foram os que ouviram e mesmo assim se rebelaram? Não foram todos os que saíram do Egito por meio de Moisés? E contra quem Deus se indignou durante 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? E a quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão aos que foram desobedientes? Assim vemos que não puderam entrar por causa da incredulidade. Essa é a palavra de Deus. Vamos orar, irmãos? Passe sua cabeça, feche seus olhos. Pai, obrigado, Senhor, pela Tua palavra, inspirada pelo Espírito Santo, projetada pelo Espírito Santo para falar conosco hoje aqui no Rio de Janeiro, no ano de 2020. Obrigado porque ela é viva e eficaz, cortante. Ela é capaz de penetrar lá no fundo, separar a alma e espírito. Obrigado pela Tua palavra e nós pedimos que ela faça isso, que ela cumpra o propósito para o qual ela foi designada nessa manhã. Fala conosco, Pai. Em nome de Jesus nós oramos. Amém? Amém. Irmãos, hoje pela manhã nós vamos investigar o capítulo 3 de Hebreus, que nós acabamos de ler. Mas antes, vamos dar um passo atrás para ter uma visão mais ampla e geral dessa carta tão especial. Nós sabemos relativamente pouco a respeito dela. Não sabemos, por exemplo, quem a escreveu, tampouco a quem foi escrita. O que sabemos é que o autor de Hebreus recebeu o evangelho de um dos primeiros discípulos de Jesus, que andaram com ele. E, portanto, a sua autoridade está ancorada no ensino apostólico.
Sabemos também que o autor de Hebreus conhecia muito bem a sua audiência, e ele considerava que os seus primeiros leitores estariam bastante familiarizados com o Antigo Testamento, em especial com o Pentateuco, os 5 primeiros livros. Daí o nome da carta, Carta aos Hebreus. Nós consideramos que a carta foi escrita a cristãos judeus. Lá no capítulo 10, nós também ficamos sabendo que aquela igreja, aqueles irmãos estavam passando por uma severa perseguição, ou pelo menos haviam passado em dias anteriores. Alguns haviam sido presos, outros haviam tido o espólio dos seus bens por se associarem com o nome de Jesus. Por causa disso, por causa dessa intensa perseguição, alguns estavam abandonando o culto ao Senhor, não estavam mais indo, se congregando, se reunindo com a igreja. Alguns estavam abandonando a fé. Havia essa tentação de se voltar às práticas seguras do judaísmo, né? Essa segurança social do judaísmo, as práticas das sinagogas ou do templo, dependendo de onde eles estivessem. E o autor da carta, é claro, via esse movimento de volta ao judaísmo como apostasia. Talvez as pessoas estivessem pensando, vamos voltar para as promessas do antigo pacto, tá bom, né? Temos as promessas, né, que Deus fez lá no antigo pacto, tá bom demais. Mas o autor de Hebreus fala, vocês não vão voltar para a antiga aliança. A antiga aliança caducou, já era. Ela se tornou obsoleta em Cristo. O que vocês estão fazendo é vocês estão rejeitando a nova aliança. Não tem caminho de volta. Se vocês fizerem isso, vocês estarão perdidos. Não cometam essa loucura. Então, a mensagem central da carta é bem simples. Ela contém esses 2 elementos. Primeiro, o autor de Hebreus, ele compara Jesus com os principais elementos do antigo pacto e chega à conclusão óbvia que Jesus é superior. Jesus é superior aos anjos, capítulo 1 e 2. Jesus é superior a Moisés, nosso capítulo hoje, capítulo 3. Jesus é superior a Josué, capítulo 4. O sacrifício de si mesmo que Cristo oferece na cruz é superior aos sacrifícios feitos no antigo pacto. O templo celestial, onde Cristo exerce o seu sacerdócio, é superior ao templo terreno da antiga aliança. O sacerdócio de Cristo é superior ao sacerdócio antigo do antigo pacto. Cristo é superior, Cristo é Deus, não abandonem Jesus, a confiança em Jesus. E esse é o segundo elemento que aparece. À medida que o autor vai comparando Jesus com a antiga aliança, ele vai colocando um aviso do lado. Cuidado, cuidado. Se aqueles que rejeitaram a antiga aliança sofreram a condenação, quanto mais nós, se rejeitarmos a nova aliança de Jesus. E reparou que esses 2 elementos aparecem no nosso texto aqui, em Hebreus 3. Primeira metade do capítulo, Cristo é superior a Moisés. Segunda metade, nós temos esse aviso bastante grave. Você percebeu o tom da mensagem? Cuidado, cuidado. Hoje, pela graça de Deus, nós vamos ver o perigo da incredulidade, o perigo do endurecimento de coração causado pelo pecado, o perigo de se tomar a graça de Deus de forma barata. Veremos que assim como os israelitas falharam em entrar na terra prometida, sob Moisés, nós que estamos aqui hoje, que estamos ouvindo essa mensagem, também podemos falhar em entrar no descanso de Deus se perdermos a nossa confiança em Jesus. Veremos também que há uma doce esperança para nós. Se nós não somos muito melhores do que os israelitas no deserto, o nosso mediador é muito melhor que o deles. Jesus é superior a Moisés. A nossa esperança tem um nome, se chama Jesus. Então esse é o resumão da mensagem, bem simples. Se você entender isso, entendeu tudo. E nós vamos ver isso em algumas partes. A primeira coisa que eu gostaria de investigar com você hoje é por que os israelitas foram rejeitados por Deus. Por que eles falharam em entrar na terra prometida? Olha de novo o versículo 7 comigo, por favor. Vamos ler de novo essa citação do Salmo 95. Versículos 7 a 11. Por isso, como diz o Espírito Santo, hoje se ouvirem a sua voz,
Não endureçam o coração como foi na rebelião, no dia da tentação no deserto, onde os pais de vocês me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras durante 40 anos. Por isso me indignei contra essa geração e disse: o coração deles sempre se afasta de mim. Eles não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira: não entrarão no meu descanso. A mensagem aqui nesse texto é bem simples. Não endureçam o coração como os israelitas fizeram no deserto e foram rejeitados por causa disso. Mas vamos nos lembrar como é que foi isso, como é que aconteceu isso. Vocês se lembram que Israel se tornou escravo no deserto depois da morte de José. Né? Se levantou um novo faraó que não conhecia José, e o povo estava lá, tinha fugido da fome em Canaã, e estava lá, e o faraó: vamos tornar esse povo escravos. Agora imagina, faz um esforço aí de imaginação, imagina que você é um israelita lá no Egito, contemporâneo de Moisés. Primeiro, você é magro, muito magro. Você tem cicatrizes espalhadas por todo o corpo, tem a pele ressecada e queimada pelo sol, e as suas roupas são maltrapilhas, são sujas e rasgadas. Desde cedo você cresceu vendo seu pai, sua mãe e seus irmãos trabalhando muito, muito duro e apanhando bastante. Você aprendeu desde novinho a falar pouco, a trabalhar muito e a jamais olhar um egípcio nos olhos. Você costumava pensar e sonhar com o dia em que o Deus de Abraão, Isaque e Jacó viria e resgataria o povo e os levaria para a terra prometida aos seus pais. Mas agora, depois que você viu sua irmã, junto com outros bebês, sendo atirada no Nilo para morrer, você nem pensa mais muito, não. Você só trabalha mesmo. O seu trabalho, como de todos os outros, é, debaixo de um sol impiedoso, preparar tijolos e tijolos e mais tijolos. E essa é a sua vida, sem esperança, sob a condenação da morte. Você pensou já o que significa ser um escravo? A Bíblia diz que eles eram mantidos e dominados sob uma tirania brutal. Palavras bíblicas, tirania brutal, sem esperança. Sabe quando vai chegando no final da semana e vai batendo cansaço, você, puxa, que bom que amanhã é sábado, que poder descansar um pouquinho, ou que bom que amanhã é domingo. Eles não tinham isso não, irmãos. Era trabalho, 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 trabalho. Essa era a realidade do povo. E então, Deus intervém. Deus envia de volta Moisés ao Egito e com mão poderosa, com mão forte, 10 pragas, o mar vermelho sendo aberto, o povo atravessando a pés enxutos. E finalmente o povo se vê livre. O exército de Faraó que estava todo atrás do povo, que queria matá-los, ou então levá-los de volta ao Egito, ou então fazer as duas coisas. O exército de Faraó está todo afogado no mar. Deus nos livrou, Deus nos deu um grande livramento e agora nós somos livres. Não tem mais egípcio, não tem mais trabalho, não tem mais alguém me batendo atrás. 3 dias depois que Deus liberta o povo do Egito, olha só, Êxodo 15, 24, não precisa abrir não. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: o que vamos beber? 1 mês e meio depois que eles saíram do Egito, quando os israelitas estavam no deserto de Sim, olha só, Êxodo 16, 2 e 3. Toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e Arão no deserto. Os filhos de Israel disseram a Moisés e Arão: quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne e comíamos pão à vontade, pois vocês nos trouxeram a este deserto a fim de matarem de fome toda essa multidão. E essa não é a última vez que eles fazem isso. 1 ano e 1 mês depois que eles saíram do Egito, finalmente o povo chega ao Sinai.
No terceiro dia que eles chegam lá, o Senhor fala: consagrem o povo, eu vou mostrar a minha glória em cima do monte. Eles demarcaram uma área ao entorno do monte, e no amanhecer do terceiro dia, uma espessa nuvem cobriu todo o monte. Imagina a cena: relâmpagos, trovões, som de trombeta cada vez mais alto. Moisés falava com o Senhor e o Senhor respondia. O monte que estava fumegando tremia violentamente. São as palavras do texto bíblico. O espetáculo era tão aterrorizante. O povo tremia de medo. O povo falou: Moisés, por favor, que o Senhor não fale com a gente, por favor, a gente vai morrer aqui. Que o Senhor fale com você e você fale conosco. E Deus aprovou essa atitude do povo. Falou: finalmente, quem dera que o povo me temesse sempre assim. O povo viu a glória de Deus. Moisés sobe no monte e fica lá 40 dias. E você sabe que o povo ficou impaciente. Cadê esse Moisés? Está demorando. Deve ter morrido lá em cima. Vamos fazer deuses que eles sim vão adiante de nós. Vão nos sustentar nesse deserto e nos levar à terra que o Senhor nos prometeu. Quem tem ouro? Traz aqui, agora. Vamos fazer um bezerro, um bicho de metal. Que essas mãos vão fazer, e depois que as mesmas mãos vão ter que carregar no Egito. Esses deuses, sim, a gente pode confiar nele. Que coração, irmãos, que estupidez. Eles vão trocar o Senhor que os tirou do Egito. Eles não tinham condições de sair do Egito. Que havia sustentado eles com carne, pão e água. No deserto esse ano inteiro, 1 ano e 1 mês. E agora eles trocam o Senhor por esse troço de metal inútil que só vai tornar a vida deles mais difícil, mais puxada, porque agora eles vão ter que carregar esse negócio que eles resolveram fazer. Por fim, depois de mais algum tempo, o povo finalmente chega lá à borda da terra de Canaã, num lugar chamado Cádiz Barneia. E você se lembra, 12 espias são enviados para lá para observarem a terra e trazerem o relatório. Com exceção de Josué e Calebe, todos os espias desanimam o povo. Eles falam: essa terra devora os seus habitantes. O povo dessa terra é forte e alto. Há gigantes lá, nós seremos mortos ao fio da espada. Os nossos filhos cairão ao fio da espada. Eles disseram coisas como: vamos voltar para o Egito. Quem nos dera tivéssemos morrido no Egito, ou mesmo nesse deserto. O Senhor nos trouxe aqui para sermos pisados por esses gigantes. Queriam apedrejar Josué e Calebe, foi aquela confusão. E mais uma vez o Senhor interviu. E dessa vez o Senhor falou: basta, basta. Vocês queriam morrer no deserto? Pois bem, vocês vão morrer no deserto. Meia volta para o deserto. Os filhos de vocês, que vocês falaram que iam cair sob a espada dos habitantes da terra, eles vão possuir a terra, vocês não. Pode voltar para o deserto, 40 aninhos, dando voltas aí até o último de vocês morrerem. Não vão possuir a terra. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Então essa era a primeira coisa que nós iríamos investigar nessa manhã. Como os israelitas, por causa da incredulidade, coração duro, coração não regenerado, sua cerviz rígida, como eles falharam em entrar na terra prometida. Esse é o nosso primeiro ponto. O segundo ponto que nós queremos ver aqui hoje é: o que isso tem a ver comigo? O que isso tem a ver com nós, cristãos? Nós estamos na nova aliança, não é? Tudo bem, eu conheço essa história lá do Antigo Testamento, né? O povo de Israel no deserto, tudo bem. Mas o que isso tem a ver com eu, cristão? E o autor de Hebreus lida com esse argumento também. Olha só como o autor de Hebreus quer que você, cristão, você que está aqui hoje, Rio de Janeiro, 2020, você
preciso olhar para esse texto, para esse episódio do deserto da seguinte forma. Olha só, versículos 16 a 19. Quem foram os que ouviram e mesmo assim se rebelaram? Não foram todos os que saíram do Egito por meio de Moisés? E contra quem Deus se indignou durante 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? E a quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão aos que foram desobedientes? Assim vemos que não puderam entrar por causa da incredulidade. Percebe aonde o autor de Hebreus está querendo chegar? O povo de Israel já havia saído do Egito. Eles já haviam saído do Egito, mas não entraram na terra prometida. Eles já haviam saído, mas ainda não entraram na terra prometida. Já e ainda não. Isso te lembra alguma coisa, cristão? Pensa bem se essa situação do povo no deserto não nos soa bastante familiar. Imagina só, imagina que alguém de fora do povo chegasse para algum israelita lá no meio do deserto, perguntasse para ele, vem cá, quem é você? Me explica, quem é você? Ele responderia, talvez da seguinte forma, olha, eu era escravo numa terra estrangeira. Havia esse senso de condenação e morte sobre mim e sobre o meu povo. Mas eu me refugiei debaixo do sangue do Cordeiro. E o nosso mediador nos tirou daquele reino e nos transportou para cá. E agora nós estamos no caminho da terra prometida, nós não chegamos lá ainda. Mas Deus, através do nosso mediador, nos deu a sua lei para nos formar como povo e nos deu o seu tabernáculo, onde nós encontramos perdão e graça, porque nós não conseguimos manter a lei perfeitamente. E o nosso mediador, ele está no nosso meio e ele prometeu ficar conosco até chegarmos em casa. É exatamente o que um cristão diria hoje, quase palavra por palavra. É para isso que o autor de Hebreus está chamando a nossa atenção. E não somente ele não, Paulo também usa essa mesma ilustração em 1 Coríntios 10. Escuta com atenção. Ora, irmãos, não quero que vocês ignorem que os nossos pais estiveram sob a nuvem e todos passaram pelo mar. Todos em Moisés foram batizados, tanto na nuvem como no mar. Todos eles comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, mas Deus não se agradou da maioria deles, razão pela qual ficaram prostrados no deserto. Ora, presta atenção, estas coisas se tornaram exemplos para nós cristãos. Nós cristãos. O povo havia saído do Egito, mas tombaram no deserto. Nunca entraram na terra prometida. E o autor de Hebreus estava vendo aquelas pessoas lá no meio da igreja, que muitas delas haviam sido batizadas, haviam provado alimento espiritual durante meses, anos. E o autor de Hebreus estava vendo esse abandono, esse retorno ao judaísmo, esse abandono da fé. E ele, puxa, isso já aconteceu. Olha lá atrás o exemplo dos israelitas no deserto. E a mensagem que ele traz para a gente hoje aqui é cuidado. Cuidado com a incredulidade. A incredulidade fez os israelitas tombarem no deserto. Essa imagem é forte, irmãos. Essa imagem precisa chamar a nossa atenção. Uma pilha de corpos espalhada no deserto. No Novo Testamento, nós temos exemplos de pessoas que tombaram no deserto também, por assim dizer. Paulo fala de Demas, em 2 Timóteo. Demas que, tendo amado o presente século, o abandonou em Tessalônica. João também escreveu sobre pessoas que saíram do meio da igreja, pessoas que se foram. Aqui na nossa igreja, irmãos, escuta, aqui na nossa igreja, nós temos exemplos de pessoas que foram batizadas aqui,
que ouviram as mesmas mensagens que nós, durante meses, anos, décadas. E hoje elas estão vagando pelo deserto. Elas se foram. Isso causa tristeza ao nosso coração. Pessoas que saíram do nosso meio, dividiram a ceia conosco, partiram o pão conosco, tomaram do vinho conosco. E aqui vai um recado, um aviso para você, adolescente. Aqui não temos nenhum, mas se você é adolescente, talvez você já tenha pensado, puxa, meu pai e minha mãe me obrigam a ir para a igreja, mas quando eu crescer, quando eu tiver a idade, eu vou curtir a vida. Meu querido, você não vai curtir nada não. Não vai demorar muito, você vai estar olhando para aquele troço que os porcos comem, vai querer encher a barriga com aquilo, mas nem isso vão te dar. Daqui a alguns anos você vai ser mais um cadáver ali debaixo da areia, no deserto. Não há descanso fora de Jesus. O caminho para longe de Deus leva à destruição. Todos os que trilharem por esse caminho, para longe de Deus, serão destruídos. Se arrepende hoje, meu amigo. Volte-se para Jesus. Busque o arrependimento nele. Ué, talvez alguém esteja pensando, mas calma aí, mas então é possível perder a salvação? É disso que está falando o texto? Não. E o autor de Hebreus não podia ter sido mais claro em relação a isso. Versículo 14. Porque temos nos tornado participantes de Cristo se, de fato, guardarmos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. O que esse texto está querendo dizer, está dizendo para nós hoje, é que se você se tornou participante de Cristo, se você é parte do povo de Deus, se você é salvo, você vai guardar firme até o fim a confiança em Jesus. Isso vai acontecer. E se alguém que está aqui no nosso meio, alguém que está ouvindo essa mensagem, que foi batizada entre nós, que foi batizada em alguma igreja, que comeu do alimento espiritual, bebeu da bebida espiritual, se afastar, o que isso vai dizer para nós não é que a pessoa deixou de se tornar, deixou de ser participante de Cristo. Não, o texto não deixa margem para essa interpretação. O que vai dizer para nós é que você nunca foi participante de Cristo. Você nunca foi salvo se você se afastar. O próprio João fala, eles saíram do nosso meio, mas não eram dos nossos. Porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Mas eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. O ponto aqui, irmãos, dessa exortação do autor de Hebreus é o seguinte: como é que você, cristão, como é que você sabe que é salvo? Como é que você sabe que está em Cristo? Eu sei porque eu fui batizado há 2 anos atrás. Eu sei porque quando eu tinha 12 anos eu orei com a minha avó e eu até chorei, porque meu coração foi aquecido naquela oração. Queridos, por mais que o batismo e a oração sejam importantes, eles demonstram zero que você é salvo. Eles não têm nada a ver para demonstrar que você é salvo. Quer saber se você é salvo, cristão? A pergunta que você deve fazer é: você confia em Jesus? Você confia nele? Você guarda firme a ousadia e a exultação da esperança em Cristo? Você tem fé, que, como temos aprendido, significa 2 coisas. Você confia no que Deus diz e você obedece. Você não vai obedecer de forma perfeita, você continua tendo pecados, mas espera-se que, ao progredir na vida cristã, você sim esteja crescendo em obediência. Nós somos salvos pela fé sozinha, mas não pela fé que permanece sozinha.
Deixa eu dar um exemplo para vocês. Em João capítulo 6, depois daquele discurso belíssimo de Jesus, que ele fala, eu sou o pão que desceu do céu. Muitas pessoas abandonaram, deixaram de segui-lo. E Jesus se vira para os 12, para os seus apóstolos, e fala, e vocês? Vocês não vão também? A hora é agora. E Pedro fala para Jesus, para onde iremos? O Stênio tem uma música lindíssima sobre essa passagem. Para onde iremos? Só de perguntar, me some o chão dos pés. Para onde iremos? Logo agora que sabemos quem tu és. Para onde iremos? Para onde eu vou? Só tu tens as palavras de vida eterna. Essa é a linguagem do seu coração, meu irmão. Quando você pensa em Jesus e para onde eu vou? Eu não tenho para onde ir. Só Jesus tem as palavras de vida eterna. Essas palavras encontram um eco no seu coração. É essa a questão. Essa é a exortação aqui que o autor de Hebreus está fazendo. Você confia em Jesus ou não? Antes de nós seguirmos para o nosso terceiro e último ponto, eu gostaria de ver com vocês uma aplicação que o próprio autor faz. Versículo 3. Uma aplicação bem prática. Pelo contrário, animem uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Animem todos os dias, uns aos outros, todos os dias, percebeu? Não é semanalmente, não é dominicalmente, é todos os dias. Percebeu como é crucial isso, irmão? O ponto aqui é, se você, querido amigo, que está me ouvindo, aí em casa, aqui na igreja, se você não for exposto à comunhão dos santos, se você não for exposto às escrituras, se você não for exposto à oração, você vai sucumbir, isso vai acontecer. Você vai sucumbir, vai tombar no deserto, isso vai acontecer. Você precisa disso aqui, irmão. A comunhão dos santos, o culto ao Senhor, não é, se der eu vou. Se não colocar a minha vida em risco, se não colocar a vida da minha família, a saúde da minha família em risco, eu vou. Não é opcional, meu querido. Os irmãos da igreja perseguida, eles entendem isso. Considere que agora, talvez horas antes, alguns irmãos estiveram reunidos sob o risco real de serem presos, de serem mortos. Eles entendem que eles precisam disso. Você precisa disso aqui. Se você não for exposto a isso aqui, você vai ser enganado pelo pecado. Você vai ser enganado pelo pecado, viu? Animem-se uns aos outros todos os dias, a fim de que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Há tanta coisa para se falar sobre o engano do pecado. Lembra o que Deus fala para Caim, antes dele matar Abel? Caim, Caim, o pecado está aí agachadinho à sua porta. Ele quer dominar você. Ele quer conquistar você. Cumpre a você dominá-lo. Na versão americana ESV, o texto traduz essa passagem como se o pecado fosse um animal, um felino grande, um tigre, a porta agachado, assim, pronto para dar o bote. O pecado, por definição, engana, irmãos. Sabe aquele pecadinho bonitinho que você deixou na prateleira da sua casa, naquela pasta do seu computador? Ele não é um gatinho, não. Ele é um tigre que está agachado, ele está te enganando. Pecado não vai ficar do jeitinho que você deixou ele. Pecado esparrama, pecado espalha, pecado se alastra, pecado entorna. Como eu vi recentemente numa pregação, o efeito mais terrível do pecado alimentado, do pecado não mortificado, do pecado não confessado, é o seguinte:
O pecado seca as fontes da contrição e elas não fluem. O pecado endurece os seus joelhos e eles não se dobram. O pecado paralisa a voz e ela não clama. O pecado cega os olhos e eles não veem o Salvador. O pecado não mortificado, meu querido. O pecado não tratado, não confessado, não abandonado, ele vai endurecer o seu coração. Ele quer levar você à incredulidade. Cuidado, meu irmão. Cuidado, minha irmã. Bom, chegamos ao terceiro ponto. E eu espero que a essa altura você esteja se perguntando: e agora? Que esperança há para mim? Eu espero que a essa altura você não esteja se sentindo muito melhor aí que os israelitas no deserto. Você não é muito melhor do que eles. Talvez ninguém aqui vá fazer um bezerro de ouro, talvez por falta de ouro. Mas quem sabe o seu coração esteja se curvando diante do falso Deus do lazer, do falso Deus do conforto, do falso Deus do entretenimento, do falso Deus da carreira, dos relacionamentos amorosos. O nosso coração é tão ruim, é ruim mesmo, não é ruim não. Ele é tão ruim quanto o coração dos israelitas no deserto. Que esperança há para mim e para você? Olha o versículo 1 de novo. Por isso, santos irmãos, vocês que são participantes da vocação celestial, considerem atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus. A nossa esperança é Cristo. Nós não somos melhores que os israelitas, mas o nosso mediador é muito melhor que o deles. Jesus é superior a Moisés. No nosso texto, essa superioridade é apresentada de duas formas, né? Primeiro, que o construtor da casa é mais digno de honra do que a casa em si, né? O construtor da casa, no caso, Deus está falando, o autor de Hebreus está falando do povo de Deus. Moisés é parte da casa. Moisés é parte do povo de Deus. Jesus fez a casa. Ele é mais digno de glória do que Moisés. Jesus fez a casa. Jesus fez Moisés. Jesus é Deus. Jesus é superior a Moisés. Jesus fez Moisés. Segundo ponto é que Moisés foi fiel em toda a casa de Deus como servo. Mas Jesus, como filho, como herdeiro, ele foi fiel em sua casa. A casa é dele, ele é o herdeiro. Moisés é servo da casa, mas Jesus é o filho. A casa, incluindo os servos, é de Jesus. Jesus fez Moisés e Jesus tem Moisés, possui Moisés. Jesus é superior a Moisés. Moisés foi um grande homem, nós sabemos disso. Ele foi um grande mediador, foi o mediador do pacto do Sinai. Mas tem uma passagem muito interessante lá em Êxodo 32, não precisa abrir não. Depois daquela confusão toda lá do Sinai, do bezerro de ouro, Moisés, quando ele volta daqueles 40 dias, ele vê aquela festa, o povo dançando ao redor, Moisés fica indignado, ele pega as tábuas da lei, quebra, ele destrói aquele bezerro de ouro, moe aquele troço todo, coloca aquele pó na água e faz os israelitas beberem. Depois disso, ele fala para eles, olha só, preste atenção, escute com atenção o que Moisés fala para o povo. Isso está lá em Êxodo 32, 30 a 32. Não precisa abrir, só escute. No dia seguinte, Moisés disse ao povo: vocês cometeram um grande pecado. Agora, porém, subirei ao Senhor. Talvez eu possa fazer propiciação pelo pecado de vocês. Olha só, muito interessante. Perceberam? Moisés vai a Deus com que objetivo? Tentar fazer propiciação pelo pecado do povo. O que é propiciação? Deus está contra o povo. Deus é um justo juiz.
Deus está irado contra o povo por causa do pecado deles. O povo merece morrer. Deus está contra eles, judicialmente contra eles. Só que Moisés agora está querendo oferecer uma oferta a Deus para tornar Deus novamente propício ao povo. Isso é fazer propiciação. Ele vai tentar fazer propiciação, tornar Deus favorável de novo ao povo, através de uma oferta. E que oferta é essa? Moisés voltou ao Senhor e disse: o povo cometeu grande pecado, fazendo para si deuses de ouro. Agora, pois, perdoa-lhe o pecado, ou, se não, peço-te que me risques do livro que escreveste. Percebe o que Moisés está fazendo? Lembra que Moisés quer fazer propiciação pelo pecado do povo. E o que ele oferece como oferta? Ele oferece a si mesmo. Risque o meu nome do livro que escreveste. Moisés está se oferecendo como oferta, como propiciação pelo pecado do povo. E o que Deus fala? O Senhor disse a Moisés: riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Vá, pois, agora e conduza o povo para o lugar do qual falei a você. Eis que meu anjo irá diante de você. Deus perdoa o povo, mas não aceita a oferta de Moisés. Não, Moisés, eu não vou aceitar você como propiciação pelo pecado do povo. Mas sabe de uma coisa? O nosso mediador Jesus, na eternidade passada, o próprio Pai comissionou ele para se tornar o mediador e fiador da nossa aliança com Deus. Não foi ele que pediu esse ofício como Moisés. Hebreus 5:5 diz: da mesma forma, Cristo não tomou para si glória de se tornar sumo sacerdote, mas Deus lhe disse: tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Na cruz, irmãos, Jesus se ofereceu como oferta, como propiciação pelos nossos pecados. E essa oferta foi aceita pelo Pai. E ele deu provas disso, ressuscitando Jesus dentre os mortos. Nós temos um mediador superior a Moisés. Coragem, cristão. Ânimo, cristão. Considere atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Jesus é poderoso para nos levar em segurança para casa. Confia nele. Como diz a música He Will Hold Me Fast, dos Gary. Quando eu temo que a minha fé irá falhar, Cristo me segurará com firmeza. Quando o tentador prevaleceria, ele me segurará firmemente. Eu nunca poderia sustentar a mim mesmo durante o caminho assustador da vida, porque o meu amor é constantemente frio. Ele precisa me sustentar. Ele vai me sustentar. Ele vai me sustentar, porque o meu Salvador me ama assim. Ele vai me sustentar. Vamos orar, irmãos. Pai, que palavra, Senhor. Que mensagem gloriosa. Que mediador glorioso nós temos. Muito mais digno de glória do que Moisés. Muito maior do que nós. O Senhor prometeu que vai nos levar em segurança para casa. Nós confiamos em Ti, Senhor. Que os nossos olhos sejam postos em Ti, não se tirem dele, não se desviem do nosso apóstolo e sumo sacerdote da nossa fé, da nossa confissão. Jesus recebe toda a glória e nos mantém firmes em Ti, pela Tua graça. Cada um de nós, cada irmão, nós precisamos de Ti nessa caminhada e nós confiamos em Ti. Em nome de Jesus. Amém. Pode ficar de pé, meu irmão.